Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado de Pedro; André, o seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12, Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, enviou e disse: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade que não receber o Evangelho de Jesus. Amém. Estamos no mês de outubro, que é o mês das crianças, e nós estamos então trabalhando este tema: Jesus, o amigo verdadeiro. Porque as crianças são puras, são inocentes, não são santas, mas são ingênuas, né? Às vezes a gente pensa, as crianças são tão santinhas, são uns anjinhos, bota uma aqui, a outra ali, e um brinquedo só no meio, e solta as duas, você vai ver os anjinhos. Quem ensinou? Quem ensinou uma criança a brigar? Quem ensinou uma criança a ser egoísta? Quem ensina a criança a fazer o errado? Parece que vem no pacote. Nós temos que ensinar o correto. Nós temos que ensinar o que é certo, porque o que é errado parece que já vem na natureza pecaminosa, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos são pecadores, independente da sua idade. Então, a questão da salvação é uma outra conversa, mas que as crianças são pecaminosas, são, porque são seres humanos, igual a mim e a você, e o egoísmo, que é a raiz de todo pecado, já se faz presente na vida de um bebê, porque se você tirar o bebê mamando do seio da mãe, ele reclama, ele arranha, ele grita, ele esperneia, e isso já é demonstração de que ele é egoísta. E é contra isso que nós temos que lutar, e é contra isso que o Evangelho luta. Alguém já disse que o contrário de ateísmo, o contrário de ateísmo é teísmo. Tem gente que não crê em Deus, o contrário disso é gente que crê em Deus.
Aí tem gente que diz que o ateísmo é o contrário de cristianismo. Não. Porque cristianismo é o contrário de egoísmo. Porque, em essência, ser cristão é não ser egoísta, é ser altruísta. É ter a capacidade dada por Deus, em sua graça, de pensar no outro antes de pensar em si mesmo. E isso é um milagre de Deus. Portanto, o mês das crianças tem esse foco, porque as crianças, apesar de terem natureza pecaminosa, de terem os seus erros, seus defeitos, como todos nós somos e temos, porque criança é ser humano, gente. Criança é ser humano, tudo igual. Então, apesar das dificuldades, também tem algumas facilidades. Igual eu e você, tem coisa que a gente acha muito difícil, tem coisa que a gente já acha mais fácil. Para uns, algumas coisas são muito difíceis de abandonar ou de praticar. Para outros, já são outras coisas. Cada um de nós tem uma lista de facilidades e dificuldades que é diferente, e é concernente a cada um de nós. E isso é natural do ser humano. E uma das facilidades que a criança tem é de fazer amigo. E Jesus, quando atraía as crianças para ensinar os discípulos, certa vez ele disse que não devemos impedir as crianças de ir até Jesus, porque delas é o reino dos céus. E aí a questão é que a criança tem algumas facilidades que nós, adultos, perdemos no processo de amadurecimento. Porque eu me lembro, eu não era uma criança fácil, em todos os sentidos. Mas eu tinha facilidade de fazer amizade. E eu me lembro, aos 9 anos de idade, vim passar alguns dias de férias na casa de um tio, em Guarapari. E eu tinha 9 anos, e eu era muito branco, mas muito. E aí, meu filho, mineiro, né, morando no interior de Minas, nunca tinha nadado nem numa piscina direito, de repente me solta naquele mar da Praia do Morro, 8 horas da manhã eu já estava dentro d'água, só saí quando o sol se pôs. E não tinha protetor, né, gente? Não tinha bloqueador, não tinha. E aí me deu bolhas no rosto, na testa, no ombro, queimadura de 2º grau, sei lá, e bolha, eu enchi de bolha, parece que me jogaram dentro de uma frigideira. E eu saí todo cheio de bolha no dia seguinte, todo vermelho, e tal de Bepantol, minha mãe me besuntando daquele Bepantol, e tubos de Bepantol, óleo de cozinha, azeite, foi passando tudo que tinha na frente, para ver se melhorava, e não melhorou nada. E eu me lembro que nessa ocasião, eu não era uma criança fácil, não era mesmo, antissocial, ranzinza, rebelde, revoltado, mal educado, um negócio complicado. Mas foi a primeira vez que eu me apercebi desta característica que a criança tem, porque eu estava dentro da água, assim, né, esperando a onda vir para pegar o jacaré, e aí de repente começou a brotar outras crianças, mês de janeiro, férias, um monte de criança na praia. E aí, uma das crianças estava, porque naquele tempo as pranchinhas, assim, vagabundinha que comprava na praia, era de isopor, né? Lembra das pranchinhas de isopor? E tinha um menino com a pranchinha de isopor, e o pai dele empurrando ele com a pranchinha, e eu fiquei parado olhando aquela pranchinha, eu não tinha nem pai nem pranchinha. E aí o pai ia com ele, empurrava, aí eu fiquei assim, o menino percebeu, o menino, o nome dele era Hugo, sei de onde era o Hugo, onde que o Hugo foi parar. Ele chamava Hugo, e pelo jeito dele falar, ele era de Minas também. Porque você vai na minha prancha, sou. É mineiro. E aí ele me emprestou, você acredita nisso? Ele olhou para mim e falou, você quer? Eu falei, quero. E aí eu fui e fiquei brincando, daqui a pouco ele esqueceu da prancha, foi a prancha dele, ficou comigo, e
E aí naquele dia, eu me lembro perfeitamente, que naquele dia eu me conscientizei dessa característica que as crianças têm, de fazer amizade fácil. Você solta 2, 3 crianças assim, eles nunca se viram. Daqui a pouco ele está, ei amigo, vem amigo, vamos lá amigo, e não sei o que, não é assim? É fácil, eles fazem amizade fácil. Mas nós adultos, a gente já bota máscara, né? Não, porque... É? A gente já é cheio de coisa, né? Oh, você trabalha com o quê? Aí o cara ele tira xerox. Mas no meio dos adultos, porque adulto é complicado. Aí o cara, tudo bem, meu nome é fulano, ciclano, você trabalha com o quê? Eu sou operador de fotocopiadora. Ele tira xerox. Porque os adultos têm isso. Botam uma máscara, botam uma pompa, entendeu? Mas a criança não tem filtro. Por isso que os meninos às vezes matam a gente de vergonha. Porque eles viram e falam, lá em casa não tem. Aí você vai, menino. Menino, criança, sabe o que é, né? Lá em casa é bagunça. Aí você, menino, que é isso? Matam a gente de vergonha. Por quê? Porque não tem filtro. Esse filtro que nós, os adultos, temos, né? Porque não pode falar tal coisa, porque não pode parecer não sei o que lá. A criança não tem esse filtro. Então, por isso esse tema. Porque se a criança, pensa comigo, igreja, olha só que privilégio e que oportunidade nós temos nas mãos. Se a criança tem facilidade de fazer amizade, ela tem muito mais facilidade que nós, os adultos, de se converter, porque ela faz amizade fácil. Ela vai facilmente aceitar Jesus como amigo dela. Basta então que nós tenhamos a capacidade de apresentar Jesus para as nossas crianças como um amigo verdadeiro. Ele não vai ver, não vai tocar, mas pode sentir, pode ouvir, pode aprender, pode se relacionar com Jesus, e eles têm mais facilidade do que nós. Então, por isso, a proposta desse mês é essa: Jesus é o amigo verdadeiro. E eles serão encharcados dessa verdade para que possam se abrir para um relacionamento de amizade com Jesus. E que nós, os adultos, possamos nos despir das máscaras, das nossas falsidades, dos nossos filtros de maturidade, e sermos durante esse mês como crianças diante de Deus e diante de Jesus. Que tenhamos a facilidade de chamar Jesus de amigo, de fazer amizade com Jesus. Porque às vezes Ele está do nosso lado, nos oferecendo uma prancha, e a gente está lutando contra a onda. É só ficar esperto e perceber que Ele está ali, oferecendo uma prancha e te chamando de amigo. E vai lá, amigo, surfa essa onda. Você acha que ela vai te afogar e te matar, mas na verdade é uma grande experiência que você pode ter com Ele mesmo. Que assim seja esse mês, que assim seja a palavra de Deus para nós. O texto que nós lemos diz que Jesus chamou os 12 discípulos. Por isso o título desta mensagem de hoje é Jesus, o amigo que nos chama. Porque Ele mesmo disse para os seus discípulos, e nós vimos na quinta-feira, na abertura da série, que Ele não quer nos chamar de servos. João capítulo 15, Jesus declara de forma muito clara: não sois meus servos, sois meus amigos. Se fizer o que eu mando, se aprender o que eu ensino, serão meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo revela tudo aquilo que o Pai lhe deu. Então, meus queridos, Jesus não quer, por mais que a gente tenha esse jargão, por mais que a gente tenha essa mania evangélica de dizer somos servos de Deus, ok, num sentido
metafórico, porque servo na Bíblia tem a ideia de escravo, e Paulo disse que temos que ser escravos de Cristo, e a verdadeira liberdade consiste nisso, em sermos escravos de Cristo e não do pecado. Ainda que tenhamos esse jargão e usemos no dia a dia essa expressão servos de Deus, nós somos servos de Deus. Jesus traz para nós uma outra realidade, que não apaga a realidade de servo, mas que aumenta, é um plus, não é servo ou amigo, é servo e amigo. Porque você provavelmente já trabalhou para alguém que você não gosta. Você tem um chefe, você tem um supervisor, você tem um gerente, alguém que fiscaliza seu trabalho, que está acima de você, talvez o seu patrão, mas que você não tem relação de amizade. Então você faz somente pelo profissional, somente pelo dinheiro. Eu não sei se você já teve a experiência de trabalhar com um amigo. Ah, é muito bom, gente. Você ter o seu patrão como seu amigo. Ou você ter o seu colega de trabalho como seu amigo, o seu chefe, o seu supervisor, o seu gerente, como amigo. Fica muito mais leve, fica muito mais light, inclusive muito mais produtivo. E é isso que Jesus quer de nós. Não é que vocês não vão mais trabalhar, é que vocês não vão trabalhar para mim, vocês vão trabalhar comigo. Ah, vocês não entenderam? Ah, atrasado não vale. Então ele fez essa seleção. Ele andou pela Galileia e ali tinha milhares de pessoas. O mar da Galileia, onde ele começou a chamar os seus discípulos, era rodeado de pequenas vilas, mas que daria ali facilmente em torno de 20 a 30 mil habitantes, no entorno do mar da Galileia, ao norte da Palestina, Israel. Então, ele tinha ali a possibilidade de chamar quem ele quisesse. E já que eu usei a ilustração do emprego, do trabalho, é como se Jesus estivesse fazendo entrevistas de emprego. Mas não para trabalhar para ele, mas para trabalhar com ele. E aí ele passa na beira do mar da Galileia, que é um lago, você sabe, é água doce, mas pela extensão de um lado da margem não se vê o outro lado, então por não conseguir se ver a outra margem, começaram a chamar de mar, mas é água doce, é um lago. E aí no mar da Galileia ele então começa a chamar ali os pescadores. E o texto diz que o primeiro que ele chamou foi o Pedro, o Simão, que ele chamava de Pedro. É um apelido, porque Jesus tinha mania de botar apelido nos outros, sabe por quê? Porque ele é amigo. Pessoa que tem intimidade com você, que se relaciona com você frequentemente, te chama de um apelido, de um detalhe, um nomezinho que só ele chama. Porque Jesus não quer que nós sejamos somente funcionários, porque Jesus não quer um número na folha de pagamento, Jesus quer um nome para seu amigo. Ele quer ser amigo nosso, gente, olha que privilégio. Por isso que ele diz, lá em João 15, em paralelo a isso aqui, o Mateus diz, foi ele que chamou, não fomos nós. Ele ia passando, olha, lá vai o melhor rabino da Galileia. Ele é de Nazaré, esse cara sabe mais Bíblia que todos os rabinos juntos em Israel. Vamos grudar nele? Vamos chamar ele para ser nosso rabino? Vamos chamar ele para ser nosso amigo? Poderia ter acontecido, mas não foi o que aconteceu. A Bíblia diz que foi Jesus que chamou. E lá em João 15, muda o verbo, mas mantém a ideia. E ele diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E ele escolheu a dedo. E ele escolheu com um propósito. E nessa lista dos 12, eu só vejo cara ruim. Um é bruto, igual uma pedra. Por isso que o apelido dele é Petros. Bruto,
igual uma pedra, grosso, ignorante, lá, pescador, minha rede aqui, ó. Aí Jesus, ô meu filho, joga do outro lado, que você não tem nada de peixe, tá? Entendeu? E pula na frente, e sem educação. Jesus está falando, ele corta, e já, e tá, sabe assim, sem noção nenhuma. Aí Jesus chama o cara, ele ainda é o primeiro da lista. E aí depois continua. O André, o irmão dele. O André já era mais gente boa, já é mais tranquilo, né? O irmão mais novo. O caçula geralmente é mais de boa, né, gente? Essa foi boa, Pamela. O caçula geralmente é mais de boa. Eu vejo lá em casa. Né? Meus irmãos, assim, um de cada pai, de cada mãe, é meio confuso de juntar tudo, então não dá para ver direito. Mas os meus tios, irmãos da minha mãe, né? E como eu fui criado lá meio que pelo meu avô, eu sou sobrinho, mas sou meio que irmão também, porque meu avô era meio que meu pai, então é isso aí. E lá em casa é assim, do mais velho para o mais novo, a impressão que eu tenho é que o nível de brutalidade foi diminuindo. Porque o mais velho pensa numa brutalidade. Bruto, mas bruto até. Vou contar uma história para você do meu tio. O nome dele é Dimas. Eu gosto, amo. Ele é muito precioso, mas ele é bruto. Italianão mesmo, daqueles romano. Uma cepa de um homem, igual um jaburu, anda com as asas abertas assim, ó. Ô Manu, vem cá, meu filho. Ele vai fazer. Aí você já treme, ai meu Deus. Aí vem cá te dar um abraço. É o carinho dele. Meu tio Dimas, ele tinha, minha mãe tinha 4, é de 2 em 2 a escadinha. Minha mãe tinha 4, minha tia Badé tinha 6, ele tinha 8. 8 anos de idade. Olha só, vê a brutalidade do meu. 8 anos, cadê o Rashid? Está aí não, né? Ele era tipo o Rashid Júnior. O Rashid tem 6 anos, Lília? 6 anos, é porque ele não está aqui, ia chamar aqui para ilustrar. O menino é maior que esse púlpito aqui, ó. E mais largo que o púlpito. O menino olha assim, ó. E ele é um doce, mas ele olha para você, você tem até medo. Você quer isso, menino? Esses dias ele estava ali no projeto, eu saí. E aí, Rashid, beleza? Bate aí. Ele, pá, eu falei, nossa, Deus. Não bate nunca mais com o Rashid. Bruto, menino bruto. Esse meu tio Dimas era assim. Bruto. Aí uma amiga da minha avó casou. E minha avó não pôde ir no casamento. Não sei por quê. No dia seguinte, o casamento foi sábado à noite. No domingo à tarde, minha avó encontrou a amiga na missa, que casou no sábado e foi na missa domingo de manhã. E aí falou, menina, meus parabéns, você casou, né, aquela coisa de amizade. Eu não pude ir, porque eu estou com 3 meninos, você sabe, teve isso, teve aquilo, não deu. E minha avó estava, né, minha mãe tinha 4, então quer dizer que meu tio Henrique tinha 2, e ela já estava esperando o caçula, que é o Mário, que mora em Guarapari. Aí, ela falou, mas sobrou tanta coisa da festa, vai lá em casa hoje à tarde para nós tomar um café. Sobrou muita coisa da festa, muita comida. Vai lá, Dorinha. Leva seu esposo, leva seus meninos, vai tomar um café lá com a gente? A minha avó, eu vou sim. Almoçaram, domingo à tarde, né? Conversou com meu avô, vamos lá na casa da fulana, que ela casou e sobrou muita coisa da festa e tal. Chamou a gente para tomar um café, vamos. Aí meu avô foi, pegou o Fordinho 29 dele, botou os 3 meninos atrás, e aquela coisa, minha avó grávida, e foi lá na casa da amiga. 3, 4, 5 horas da tarde, domingo, a cidade pacata. Hoje está bem grande a cidade, tem 8 mil habitantes. Naquela época devia ter uns 3, 4 mil, uma coisinha bem, né, modesta. Tudo parado, domingo à tarde, ela chegou e a amiga botou na mesa tudo que sobrou do casamento. Tudo. E tinha bolo, tinha broa, tinha salgadinho, tinha torta, tinha tudo que tinha no casamento que sobrou estava em cima da mesa. Muito docinho, muita coisa, e aquele café da roça cheirando, né? E tal, e cuscuz de milho, e não sei o que, e tal, e
Tudo que você imaginar tinha na mesa. Aí meu tio Dimas, minha avó, né? Ei, meu filho, aí foi, pegou o negocinho, né? Tá aqui, botando para os meninos comer, todo mundo sentadinho na mesa, aquela coisa, né? Vestidinho de marinheiro, a roupinha bonita para visitar o amigo, na década de 60, 50, 60, daí são dessas épocas aí. 70, 60, Meu tio Dimas está com 60 e poucos anos, então era a década de 60, por aí. Aí minha avó foi pegando um docinho para cada um, um bolinho para cada um, uma broinha para cada um, não sei o que, uma xicrinha de café, leite e tal, botou para cada um. Aí meu tio Dimas olhou para aquilo e falou assim, eu quero pão. Porque menino faz a gente passar vergonha às vezes, né? Aí minha avó... Aí a moça, coitada, ficou já morrendo de vergonha, que ela falou, Dorinha, pior que uma hora dessa a padaria está fechada. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Correu na cozinha, só velho, duro. Falou, Dorinha, não tem o pão dele. Porque a visita, quando é hospitaleira, o que a pessoa pede, ela quer dar. E minha avó, não precisa, que é isso? Dimas Cândido. Dimas Cândido, tem broa, tem bolo, tem doce, tem torta, tem tudo aí, meu filho, você vai comer, né? Não, quero pão. Da outra ponta da mesa, de rabo de olho, olha o Olinto Mesa-Barba e dá uma raspada de goela, lá a gente chama assim. Não precisa falar nada, é só raspar a goela, todo mundo já sabe e já sente. Aí minha avó, Dimas Cândido. Você sabe como é que funciona, né? Quero pão. Meu avô levantou da mesa. Vamos embora, Dorinha. Não, Olinto, pelo amor de Deus. Aí a moça sem graça. Não, nós vamos mandar buscar um pãozinho para ele. Peraí. Dorinha, não vai não, meu avô. Bora agora. Bora. Aí todo mundo, minha avó sem graça, a mulher sem graça. E o meu tio Dimas, vambora, pai, vambora. E ele entrou no carro, como uma ovelha indo ao matadouro. Entrou naquele Fordinho 29. E meu tio foi para onde? Meu avô foi para onde? Direto para a padaria. A padaria fechada, o dono morava nos fundos. Amigo dele, ele chamou, fulano, ô, seu Olinto, a padaria está fechada. Me vê 3 bisnagas aí. Que é isso, Olinto? Hora 10, domingo à tarde, 3 bisnagas, deixa eu ver se eu tenho ali. Foi lá, pegou umas bisnagas do dia anterior, já meio dura. 3 bisnagas, lá chama bisnaga, né? Que é o pão, só que desse tamanho. Botou na sacola, meu avô jogou aquilo no colo da minha avó, entrou no carro e foi para casa. Chegou em casa, falou nada, pegou os 3 meninos, vem com o papai, dá a mão, papai. Botou dentro do quarto, entregou as 3 bisnagas e falou, vocês só vão sair quando tiver acabado de comer o pão. Você quer pão? Então agora você vai comer pão. E trancou a porta e ficou do lado de fora com um chicote esperando. Dando chicotada no assoalho, tipo, igual o Beto Carreiro. E falando, vou entrar, hein? Aí minha mãe conta, ela tinha 4 anos. Ela falou que nunca esqueceu, claro, um trauma desse. Ela falou, eu segurava a bisnaga pelo meio e ficava da minha altura e eu ficava andando dentro do quarto desesperado, sem saber o que fazer com aquela bisnaga. A irmã dela mais velha, minha tia Badeia, muito esperta, começou a cortar os pedaços, enfiar nos negócios e para dizer que tinha comido. E diz a minha mãe, maravilhosa essa história, diz a minha mãe que meu tio Dimas estava enfiando e falando assim, não esconde não, Badé, deixa que eu vou comer. E comia o dele, comeu as outras 2 delas. Aí falou, pode entrar, pai, acabei. Diz a minha avó que ficou desesperada. Não acredito, esse menino não comeu 3 bisnagas. 8 anos de idade. Quando entrou, cadê? Meu avô vasculhou tudo, subiu o colchão, com o chicote na mão. Vou bater, o que vocês fizeram? E ele falou, ô mãe,
Minha avó, maravilhoso. O que foi, meu filho? Você está passando mal? Passando mal. Ele travou, ele virou e falou assim, me dá um gole d'água? A única coisa que ele queria era um gole d'água. Para ajudar a descer o pão. O cara comeu 3 bisnagas no seco. Então, meu tio Dimas é um cara bruto. Eu sei o que é um cara bruto, que come 3 bisnagas com 8 anos de idade. O Pedro era desse tipo, gente. O André já era igual o meu tio Mário, que é o caçula. Aí já é gente boa, aí já conta piada, e dananã. Então, um é mais bruto, o outro é mais de boa. Aí veio o Tiago e o João, filhos de Zebedeu. Pouco mais para frente, Jesus fala, vocês vão lá, né? Vai lá na casa dos caras, lá e vai, e leve a paz, e pregue o evangelho. Se a casa te receber, você abençoe e deixa a sua paz lá. Na verdade, a paz que eu dou para vocês. E se não receber, você bate a poeira do pé e larga e vai embora. Vai lá e prega e vão fazer a obra. Eles vão. A Bíblia diz que quando eles voltam, o João e o Tiago, Jesus bota o apelido neles de Boanerges. Boanerges, que, segundo os estudiosos aí, significa filhos do trovão. Porque eles voltam praguejando. Filhos do trovão é uma expressão do hebraísmo, né? da cultura hebraica, da maneira peculiar do hebreu falar. O filho do trovão é o cara que que fala alto, que é enérgico, tem pavio curto. E aí eles voltam, Jesus, manda fogo lá, faz uma oração aí para o Pai mandar fogo na casa daquele pessoal que não recebeu a gente bem. Só acredita que a gente foi lá com toda boa vontade para deixar a paz naquela casa e o povo fechou a porta na nossa cara. Jesus, manda fogo e ora para vir uns relâmpagos, e pegar fogo na casa deles. Jesus, que isso? Vocês estão muito nervosos? Eu, hein? Então vem o João e o Tiago, filhos do trovão, uns caras estressados, uns caras imperativos, uns caras que querem vingança. Eles não receberam a gente bem, mata eles, Jeová. Já viu isso? Então a turma que é assim. Ele toma um prejuízo aqui, ele já fala, Jesus vai pegar ele de jeito, vai pegar ele de jeito. Olha, imprecatório. Tem gente assim. E Jesus tem uns discípulos que são assim. Tem uns brutos, tem uns de boa, tem uns estressados. Tem o Felipe, que é um evangelista nato, que fala, e fala, e fala, e fala sem parar. E gera resultado. Bartolomeu, que a gente não sabe muita coisa dele, quem esse cara está fazendo aqui. O Tomé você sabe. Duvidou, descreu, desacreditou, incrédulo. Ele não acredita, quando a coisa aperta, ele fala, será que vai dar certo, será que não vai, será que Deus está vendo, será que Deus vai mesmo? Ai meu Deus, o que será de amanhã? Não, para Jeová girei, mas será mesmo? Deixa eu ver, tem que ver, senão ele não acredita. Quem está comigo diz amém? Aí tem Mateus, que Mateus já é o nome que Jesus chamou ele. Aí como ele gostou desse apelido que Jesus chamou, ele que escreveu o evangelho, ele botou o apelido em vez de botar o nome. O Marcos, quando registra o mesmo chamado, bota Levi, porque o nome mesmo dele era Levi. Mateus já é o que Jesus chamou ele, Matsiarru. Cobrador de impostos, é o X9, é o traíra. O que é o publicano, gente? O publicano é o cara que é judeu, Levi já denuncia, um dos filhos de Jacó, nome dele, e Jesus dá o nome de Matsiarru, que é um nome também, em hebraico, cujo significado Jesus queria impregnar na vida dele. E aí, ele é judeu, mas ele está na coletoria de impostos, ele é um fiscal da receita, para tomar o dinheiro do seu povo e entregar na mão dos romanos. É um parente seu, que fez um concurso, passou para ser fiscal.
Aí você está fazendo uma obrinha lá na sua casa, ele conhece a sua dificuldade, ele sabe da sua luta, ele passa lá e fala, vou deixar uma notificação aqui, em 30 dias, se você não regularizar, vamos... Aí você fala, que é isso, meu primo? Ô rapaz, você é meu primo. E fala, não, mas eu tenho que cumprir a lei, e é isso mesmo, e ou você regulariza isso aqui, ou a multa vai ser de 200 mil reais. Você não tem 200 reais para pagar o cimento, vai ter 200 mil para pagar a multa? Aí você fala, que é isso, meu primo? Ele fala, só estou fazendo o meu trabalho. Deixa a notificação em cima da mesa e vai embora. Você pensa o que desse cara? Não acredito, o cara sangue do meu sangue, fazendo isso comigo. Misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem que é o trabalho dele, mas o cara conhece a minha luta, ele sabe que eu demorei 20 anos para pagar esse terreno, demorei 10 anos para botar essa casa em pé, pulei aqui para dentro para sair do aluguel, não estou dando conta de terminar, e o cara vem me dar essa multa, meu Deus, eu vou perder minha casa. O publicano era esse cara, que é da família, mas que toma o dinheiro para dar para os romanos. E Jesus passou na banca dele lá, ele cobrando imposto, e publicano era extremamente mal visto. Assim como se na sua família tem um fiscal que senta a multa na família, ele é muito mal visto na família. Cuidado, fulano chegou, está tudo em dia aí, os documentos, as coisas, porque não pode ver uma oportunidade. Então o publicano era extremamente mal visto, e Jesus passa lá, ele colhendo imposto, falei, ei moço, tudo bem? Tudo bem. E o senhor aí, o imposto está em dia? Não, tá, porque eu dou a César o que é de César, tranquilo. Mas o negócio é o seguinte, vamos largar essa banca aí, vamos embora? Embora para onde? Bora comigo. Mas fazer o quê? Não, me seguir aí, onde eu for você vai. E a Bíblia diz que ele, deixando sua banca, seguiu Jesus. Aí tem Tiago, filho de Alfeu, que é um cara inteligente, é um cara sagaz, mas é um cara muito firme, que denuncia as autoridades. Entendeu? O Tiago era o tipo de cara que discutia política no Facebook. Você sabe desse tipo de gente? Discípulo de Jesus, uma praga dessa. Você acredita? É o Tiago. Tanto que o Herodes stalkeou ele e falou, esse cara está falando mal de nós aqui, de Roma, de tudo, o que é isso? Ele está falando aí mesmo, e está jogando no Face mesmo, e no Twitter, Trend Topics. Aí o Herodes, que é isso? Mata esse cara aí. Mataram, cortaram a cabeça dele. Acredita nisso? Cara politizado, briguento, perdeu a cabeça, literalmente. Tadeu, esse aqui também a gente não sabe muito não, tem muita gente que chama Tadeu aí, mas a gente não sabe. Tadeu fez o que, gente? Fala aí para mim. A pronúncia eu acho que seria Tadel, né? Porque Ezequiel, Daniel, né? É como o Ageu, o profeta do Antigo Testamento, a gente pronuncia com essa coisa mais, né? Mas esse El aí é de divindade, é de Deus, né? Então seria Tadel, igual Agel também seria lá, mas aí a gente virou Tadeu e tem muita gente que chama Tadeu, mas ninguém sabe muito não. Como é que ele era, o que ele fez, não tem o que falar dele, ele é discípulo, gente boa. Tem discípulo assim, sabia que Jesus tem um discípulo assim, que a gente não sabe nem o que eles fazem, mas é discípulo, tá? Tem um nome na lista, então Tadeu, está com o nome na lista aí, pode entrar. Simão, o Zelote, para diferenciar de Simão, o Pedro. O Pedro é o bruto, é a pedra. O Zelote é o quê? Zelotes, é um grupo de judeus. Assim como fariseus, essênios, saduceus, tem os zelotes. Sabe o que é o zelote? É o cara chato. Lá na Palestina, tem os xiitas, não tem? Uma turma radical, é tipo isso, o zelote é o xiita, só que como ele é crente, ele é o chato. Ele é aquele cara assim, pastor, 8h38, hein? Já passou 8 minutos aí. Chato. Se fosse islâmico, seria xiita, mas como ele é crente, ele é o chato. E ele fica nos mínimos detalhes. Pastor, e aí meu irmão, o culto foi uma bênção hoje, você viu as crianças, a quantidade de gente que nós vamos batizar, aleluia. Ele fala, mas a cortina não estava um pouquinho aberta lá atrás? Chato. Zelote, eles zelavam,
Ele se preocupava tanto com a lei de Moisés, que eles queriam cumprir a lei assim, mas nos mínimos detalhes, e iam inventando um monte de coisa, e eles eram radicais assim, ao extremo. Por exemplo, não pode trabalhar no sábado, está na lei. Guardai o dia do sábado para santificar. Vai para a sinagoga, vai para o templo, vai para o joelho, é o dia de você com Deus, de você descansar, para você não endoidar. Tem que descansar, senão endoida. Aí o Zelote falava assim: bom, já que não pode trabalhar, então veja bem, não pode suar. Porque se eu suar, representa trabalho. Aí o que ele fazia? Andava assim sábado, ó. Ele ia na cozinha pegar uma água, ele ia assim, porque não pode suar, entendeu? Se ele for rápido e voltar rápido, ele sua. Se ele suar, ele trabalhou, e se ele trabalhou, ele pecou contra Deus. Aí ele fica assim, ó, não posso nem suar. Aonde que Deus pediu isso? Mas ele é chato. E por último, o último da lista é o traidor. O X9. Que lista top, né? Fala a verdade, se você tivesse que montar uma equipe ministerial. Não, eu vou sair na Galileia aí, e é que eu estou montando um ministério para abençoar vidas, e eu vou escolher uns 12 aí. Se fosse você escolhia esses 12 aqui? Não, eu vou lá na sinagoga, eu vou chamar um rabino, eu vou chamar um levita, eu vou chamar um sacerdote, eu vou chamar, entendeu? Um fariseu, um saduceu, um essênio, um zelote, um escriba, eu vou chamar um de cada grupo, para não ter briga com ninguém, politicamente correto. Quem tem os melhores currículos? Aí Jesus chama uma turma de pescador, cobrador de impostos, só a turma pobre, feia, que morava longe. Conhece essa expressão? Pobre, feio e mora longe. É os 12 aqui, ó. Jesus é o amigo que nos chama, apesar das nossas limitações, das nossas fragilidades, dos nossos defeitos, das nossas características, dos nossos temperamentos, de nossas personalidades, apesar de nossa natureza pecaminosa e de tudo quanto ela manifesta em nossas vidas, ainda assim, nos conhecendo, Ele nos chama. E quer ser amigo. Você não quer ser amigo de um cara bruto, de um cara chato, de um cara que vai surrupiar seu dinheiro para dar para o governo. Esse cara você se afasta dele. Jesus quis ser amigo dele. Assim é Jesus, gente. E é por isso, e somente por isso, que nós herdamos a salvação e a vida eterna. Porque apesar de nossos defeitos, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas limitações, apesar da nossa maldade, do nosso egoísmo, da nossa brutalidade, da nossa infidelidade, apesar das nossas traições, apesar das vezes que nós negamos a Jesus, apesar das vezes que nós queremos ver para crer, quantas vezes temos duvidado do poder de Jesus, apesar de tudo isso, Ele nos chamou para ser amigo dEle, para ir para o céu com Ele, e Ele foi preparar uma morada para a gente estar com Ele eternamente. Sabe por quê, querido? Porque todas essas características humanas serão comidas pelas bactérias, porque é dado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e como disse o Eclesiastes, o pregador da Assembleia, o corpo vai para a terra que o deu, o espírito volta a Deus que o deu, de forma que todos nós,
após nossa morte, ou a segunda vinda de Cristo, seremos julgados. E se nosso nome estiver nessa lista, que começou com 12, mas não parou, como nos ensinou a Maísa aqui hoje de manhã. É Jesus quem nos chama, é Ele que nos dá autoridade, e a lista não parou nos 12, chegou em Guaranhões. E o nosso nome, apesar das nossas mazelas, o nosso nome está nessa lista. Nós somos discípulos de Jesus, e Ele foi preparar uma morada para nós, e quando nós ressuscitarmos em glória, na presença dEle, nada disso haverá, e não teremos mais defeitos, não teremos mais pecado, não teremos mais dificuldades, o nosso temperamento não vai mais sabotar a nossa existência, porque estaremos com Ele por toda a eternidade. Ele te chama, meu querido, assim como Ele chamou os 12, Ele chama pelo seu nome, Ele quer te dar um apelido, um jeito carinhoso que só Ele vai te chamar. E Ele te chama porque Ele quer ser seu amigo. Ele te chama porque Ele quer conviver com você. Ele te chama. Jesus não é aquele cara otário que chama uma galera e te deixa para trás. Já viu gente assim? Não, nós somos brother, nós somos amigo. Aí de repente você abre o story, olha, foram comer um açaí, nem me chamaram. Certamente você já ficou ofendido com alguém por não ter te chamado para alguma coisa que foram fazer. Se dizendo amigo, não te chamou, isso te feriu. E eu quero te dizer que Jesus faz exatamente o contrário. Mesmo sabendo da sua limitação, mesmo sabendo do seu pecado, mesmo sabendo das suas dificuldades, Ele faz questão de te chamar, porque Ele quer você tomando um açaí eterno com Ele.